Olá, eu sou Paulo Roque e estou aqui novamente no meu canal do YouTube, desta vez para falar sobre planos de saúde. Mais especificamente, sobre duas novas súmulas sobre planos de saúde que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, acabou de editar. Primeiramente, o que é uma súmula? A súmula é uma síntese de julgamentos de um tribunal, no caso do Superior Tribunal de Justiça, sobre determinado assunto. É como o tribunal vem julgando aquele assunto da mesma forma. Então, chega o momento que ele diz, é hora de fazer uma síntese que vai ser transformada numa súmula para que todos os tribunais brasileiros passem a ter essa súmula, ou seja, essa síntese como orientação. E que novas súmulas foram aprovadas pelo Superior Tribunal de Justiça? Primeiramente, a súmula 609. O que diz a súmula 609? A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou à demonstração de má-fé. O que está dizendo a súmula? Está dizendo o seguinte, a doença pré-existente, para que haja recusa do tratamento, do seu tratamento, por parte do plano, é preciso que essa doença já esteja comprovada à época da assinatura do contrato pelo consumidor. E como que se faz essa comprovação pelo plano? Mediante exames médicos solicitados pelo próprio plano de saúde anteriormente à contratação. O plano não fez esses exames, não pediu esses exames, então o que está dizendo o STJ? Não pode agora alegar que não cobre o tratamento porque a doença é pré-existente. Isso é que está dizendo o STJ de maneira muito clara. Agora tem ainda uma outra situação. O plano não fez os exames, não solicitou os exames ao consumidor, mas o plano consegue provar a má-fé do consumidor. O que quer dizer isso? O consumidor sabe que tem a doença, já está tratando essa doença e na hora de fazer o contrato com o plano, simplesmente silencia. Lhe é perguntado se ele tem doença pré-existente e ele diz não. Para o STJ, isso é suficiente para caracterizar a má-fé do consumidor. Mas, resumindo, não quer dizer que o consumidor tenha doença pré-existente que essa doença será excluída do tratamento pelo plano. Em regra, ela só será excluída se o plano fizer a exigência de exames médicos prévios ou se for comprovada a má-fé do consumidor. Temos ainda uma segunda súmula do Superior Tribunal de Justiça sobre planos de saúde que foi aprovada recentemente. É a súmula 698. Essa súmula diz que aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo aos administrados por entidades de autogestão. Anteriormente a essa súmula, existia uma outra súmula, a súmula 469, que dizia que se aplicava indistintamente o CDC a todos os planos de saúde. Essa súmula agora foi revogada com a modificação de que se aplica sim a todos os planos de saúde, exceto aos planos de autogestão. O que é um plano de autogestão? Um plano de autogestão, como o próprio nome diz, é aquele plano gerido pelos seus próprios interessados. É o caso de um sindicato que gere um plano de saúde para os seus próprios filiados. Ele não contrata no mercado um plano para os seus filiados. Ele resolve administrar, elaborar e gerir um plano para os seus próprios filiados, na expectativa que acabe saindo aí mais barato que se o filiado for ao mercado contratar um plano de saúde. Isso acontece muito também com associações, sem fins lucrativos, que resolvem fazer um plano de saúde para os seus associados. Qual é a mudança, então, de aplicar o CDC e não aplicar o CDC? É que quando é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, em regra, nem tudo que o plano escreveu, contratou com o consumidor, o tribunal vai dizer que é válido.
porque tem que observar as chamadas cláusulas abusivas dispostas aí pelo Código. Quando se trata de um plano gerido por autogestão, passa a valer, na sua grande maioria, as regras estabelecidas no plano. Qual que é o entendimento do tribunal? É que como não há finalidade lucrativa, né, os próprios associados fizeram essas regras. E se eles fizeram, é como no condomínio. Eles têm que respeitar aquilo que eles estão pactuando, porque aí não decorreria de abuso de um fornecedor. Então é para o consumidor hoje estar bem atento. Se o plano é de autogestão, a tendência é valer tudo aquilo que ele está assinando. Exemplo, pode dizer um plano de autogestão que não vai cobrir 100% do tratamento de uma doença. Então, se fosse num plano não vinculado à autogestão, um plano regulado diretamente pelo Código de Defesa do Consumidor, o juiz poderia vir considerar essa cláusula abusiva. Já num plano de autogestão, a tendência do juiz é dizer o seguinte: não, essa cláusula é válida porque é no plano feito pelos próprios interessados, pelos próprios associados, pelos próprios sindicalizados. Então, essa aí é a diferença. Nós ainda vamos voltar aqui no nosso canal do YouTube para falar sobre temas de plano de saúde, né? Como a saúde pública no Brasil, infelizmente, não funciona, cada dia mais as pessoas têm procurado um plano de saúde e cada dia mais também os planos têm se tornado aí com custos mais elevados, afastando os consumidores. Nós vamos voltar nesse assunto em outra oportunidade. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui embaixo, faça o seu comentário, faça a sua pergunta, inscreva-se no nosso canal. Estamos apenas começando.